eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Todas as mensagens é para a libertação nossa, é para crescimento espiritual, é para a salvação mais e mais de nossas almas. Ninguém vai ser salvo só para ficar maravilhado, porque a Bíblia diz que várias pessoas ficaram maravilhadas com as obras de Jesus, com as palavras, e não foram salvas, porque não se entregaram de coração. E o Senhor Jesus não mente, ele é a verdade, nenhum não dele vai se tornar um sim, e nenhum sim dele vai se tornar um não. Não vai ser como nós queremos, não vai ser como o homem quer. O homem, desde o jardim do Éden, que ele não segura a verdade. A verdade para Eva, culpou a serpente. A verdade para Adão, culpou Deus. É sempre assim, o homem se esquivando para encarar a verdade. E faz isso também com a Bíblia. Retira os princípios, as verdades absolutas, para viver de acordo com os seus pensamentos, ignorando a palavra do Senhor. Mas ninguém vai ser salvo assim naquele grande dia,
vai ser segundo cada vírgula que está aqui. Amém, irmão? Nós temos que crer assim. Se não cremos assim, e a fé que é gerada pela palavra me leva a crer assim. Não vai ser de acordo com a nossa justiça. Não vai ser o não do Senhor, eu botando um sim e vida que segue. Não vai ser assim, amém? Vai ser de acordo com a palavra. Nós lemos aqui o Senhor Jesus, que está falando, e quem está aqui? Então, quem está aqui, os fariseus e os escribas, estão escutando essa parábola. Ele está falando e os fariseus e os escribas estão escutando Jesus falar. Amém? E o Senhor Jesus está direcionando essa mensagem para eles e para todos nós. E não muda hoje, através dessa mensagem, seja lá quem estiver pregando essa verdade, estão presentes os escribas e os fariseus. Não adianta, sempre vão estar presentes os escribas e os fariseus. E também vão sempre estar presentes, falando a verdade, quem está? Jesus. E quem está? Os dois filhos. Os dois. O filho pródigo que voltou e tem o irmão também está junto. Todo mundo está escutando a mensagem, amém? E aí no final eu vou descobrir, e você também, quem você é. É assim a mensagem. No final, eu vou descobrir o que o pai faz. No final, eu vou descobrir o que o filho mais velho revela. E eu vou ver se eu me enquadro. Quem eu sou, o que voltou, o que saiu, o que voltou? Quem eu sou, o filho que ficou, o mais velho? Quem eu sou? Amém? Eu sou o escriba, eu sou o fariseu, que representa, irmão, o filho mais velho. Os escribas e os fariseus representam o irmão mais velho. Amém? Jesus usa o irmão mais velho para falar deles. Amém? Porque ele revelou, ele não estava trabalhando normal para o pai. Quando volta e vê o pai num banquete com o filho, ele revelou um sentimento. Amém? A Bíblia diz que ele ficou com raiva. Então, ele não queria, presta atenção, ele escuta uma festa dentro de casa e é revelado que é o filho que voltou. E há um banquete dentro de casa com o pai. Ele fica com raiva. Ele fica com raiva daquele banquete, mesmo eles falando que era o filho que voltou. Amém? Amém ou não amém? E o Senhor Jesus direciona para os escribas e fariseus, porque eles achavam que só quem era salvo, quem precisava ser salvo, e só quem tinha esse direito, era eles. Os samaritanos, os pecadores, não. O Senhor Jesus usa essa parábola para ensinar isso a eles. Amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio salvar todos. Os fariseus e os escribas falavam que foi só para eles. E com isso, irmão, nós vamos percebendo a mentira de certas doutrinas. Amém? O Senhor Jesus veio salvar os pecadores. Os pecadores. Esse irmão mais velho, não os que está falando dos escribas e fariseus, não entenderam a justiça de Deus que é salvar todos. Não era para salvar os gentios, pecadores, publicanos, não era para salvar eles são pessoas imundas, não podem ser salvos. Era o pensamento dos fariseus e dos pecadores. Mas o Senhor Jesus fala que não interessa quem seja, não interessa como estava vivendo, não interessa que estava aqui esse filho que se afastou, acredite, tem que aceitar, é você. Sou eu. Que os escribas e fariseus não aceitaram, mas que ele veio para salvar todos, inclusive os fariseus e os escribas, que eram pecadores também. Então, todos precisam da salvação. E o Senhor Jesus nos ensina que
esse que saiu, a Bíblia diz que todos nós saímos da presença de Deus em Adão. Esse homem imundo que estava vivendo uma vida dissoluta, sem a presença de Deus, sem a presença do Pai, somos nós. Vivendo no egoísmo, vivendo na mentira, uns se prostituindo. Somos nós. Gastou tudo. Gastou teu tempo com o quê? Até a chegada dessa palavra. Gastou teu tempo com o quê? Qual dominou teu pensamento? Somos nós, que nos afastamos e fomos viver os bens. Pegou a herança e foi viver. A vida não é nossa, nós não temos vida em nós mesmos. Essa vida veio de Deus. O tempo foi Deus que deu. O ar que respiramos foi Deus que dá. Tudo é Deus que dá. Eu larguei Ele e fui viver a minha vida, de acordo com a minha vontade e dos meus pensamentos. Você, a comparação aqui, que estava comendo comida, querendo comer comida de porco. É a comparação que o Senhor fala, vivendo uma vida inútil, sob o domínio do pecado, somos nós. Amém? Mas os escribas e fariseus não aceitaram que eles eram isso. E o Senhor Jesus deixou bem claro que Ele veio salvar todos os pecadores. O que eles queriam? Ignorando a justiça de Deus, estabelecendo a sua. Amém, irmão? Incrível, mas essa mensagem é hoje para a igreja, para as pessoas que estão dentro da igreja escutar assim: irmãos, a salvação foi oferecida para os pecadores, que até agora a maioria ainda não entendeu, que foi para os miseráveis que estavam longe de Deus. Vós que estavam longe, chegaste perto pelo sangue de Jesus. Somos nós, pô. Amém? E é isso, Ele chegou, esse irmão que estava longe, chegou, viu uma festa, irmão. Escutou música, escutou dança. Tem uma festa dentro de casa. O filho que voltou com quem? Com o pai. Presta atenção. Você tem permitido alguém chegar e ver que tu está num banquete com o pai? Tem alguém percebendo que tu está vivendo um banquete com o pai? Porque não tinha mais ninguém perturbando, não. Sabe quem estava dentro de casa no banquete? O filho com o pai. A boca fala de que o coração está cheio. A Bíblia diz que quem ressuscitou com Cristo vive esse banquete com o Pai, porque busca e pensa nas coisas de cima, não na da terra. Esse irmão, o sentimento dele foi ruim, porque viu o filho que saiu no banquete com o pai. Tem pessoas que ficam com raiva, porque vê alguém no banquete com o pai. Que o diálogo é só com o Pai em Cristo, que vive aos pés do Pai em Cristo, que vive em comunhão com o Pai em Cristo, que só fala do Pai em Cristo, que só fala de Jesus, que o linguajar dele é do céu. Tem gente chegando e ficando com raiva, tem gente chegando e não querendo ficar mais perto, porque escuta o banquete sendo oferecido pelo Pai. Isso não é legal, esse sentimento desse filho. Sentimento egoísta, sentimento de justiça própria. Olha que desgraça esse sentimento, amém, irmão? Então, para ele, sabe o que não precisava? Para esse o sentimento ruim, os escribas e fariseus que representam esse sentimento, que ele veio salvar os pecadores. Quando alguém se revela que está em comunhão com o Pai e a velha vida foi abandonada, incomoda. Esse homem não estava perdido mais, ele estava com o Pai. Incomoda isso. Ele está vivendo a vida de cima, ele está em comunhão com o Pai.
Isso perturba as outras mentes, que é mente mundana, carnal. Ninguém está atrapalhando, tentou atrapalhar, e o pai conversou com ele. Meu filho, ele estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. A Bíblia diz que o irmão não pode ter esse sentimento. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus ama o que dele é gerado. Escuta a música, escuta e vê que tem banquete lá, tem festa lá, tem comunhão lá, tem nova vida lá sendo manifestada. Não tem esse sentimento, quer chegar lá e participar do banquete. Não fica de fora criticando, não fica de fora fingindo que não está vendo. Tem sim. Então, em nome de Jesus, espiritualmente falando, quando tu vê alguém assim aos pés de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, revelando a natureza de Jesus, tem um banquete ali. Vai ignorar ou vai entrar e participar? Quem ignora está com o mesmo sentimento desses fariseus e os escribas, sabe o quê? Não é nada disso, não precisa ser assim também não. Ficar toda hora falando de Jesus, que é isso? Não precisa disso não. Está repreendido em nome de Jesus. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale segundo a palavra. O que importa é ser uma nova criatura. Nem circuncisão e incircuncisão não é nada, mas o sim e o ser uma nova criatura. Lembra a vida miserável que esse homem estava levando? Agora ele está na casa do Pai, se alegrando com o Pai. Isso irrita, porque ele está revelando que a velha vida sumiu. Para que isso? Que não precisa isso? Sabe o que eles estão pregando? Não precisa um arrependimento genuíno, não precisa nascer de novo, não precisa revelar a natureza de Deus. As mensagens não revelam isso, não precisa. Não, o que Jesus fala assim, ele estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido e agora foi achado. Não porque recebeu casa, não porque o câncer sumiu, não porque abriu uma porta de emprego, porque ele revela a nova criatura, a natureza de Deus. Porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não tem comida onde eu estava, agora tem um banquete para mim. Esse é um sentimento que não pode estar Quem ama a Deus, ama o que dele é gerado. A minha inquietação que eu tenho que descobrir é se ali houve um verdadeiro arrependimento. É se ali agora eu revelo a natureza de Deus. É se nasceu de novo. Essa é a pergunta, porque ele veio salvar os pecadores de seus pecados. Então, isso é que tem que inquietar todos nós, porque tem um banquete quando o pecador muda de vida. E andar em novidade de vida é revelar a natureza de Cristo. Amém? Amém ou não amém? E é assim que chega o refrigério do Senhor. O refrigério do Senhor é a nova vida sendo manifestada. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essa vida tem que ser revelada. Esqueceram, os escribas e os fariseus esqueceram e estão esquecendo que em Cristo Jesus eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdei o que Cristo ganhou. O que Cristo ganhou, irmão? O que o Senhor Jesus ganhou? Deram de presente a ele o quê? Uma Cherokee? Uma casa na praia? Abriram uma porta de emprego para ele? Não, ele subiu aos céus, ganhou a eternidade para nós. Não é nada da terra, é do céu. Esqueceram disso, os escribas e os fariseus esqueceram que Jesus veio para, pela fé nele, nos levarmos a Deus e nos dar a vida eterna.
Estão esquecendo disso. Então, em nome de Jesus, qual é o meu sentimento em relação a isso aqui, irmão? O Pai enviou o Filho morreu por nós, e através do Filho, filhinho, eu vos falo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão não é com o mundo, não. Nossa comunhão não é com a carnalidade, não. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Eu estou falando para que vocês tenham comunhão conosco e sabem que nós não temos nada do mundo. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Onde tem isso, tem uma festa, tem um banquete. Numa casa de um verdadeiro cristão, ele está em comunhão, ele está num banquete se alegrando com o Pai, que representa aqui, dança. Estão dançando, o filho perdido, triste, mas falou, caiu em si, vou voltar para a casa do meu pai. Caiu em si, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Os fariseus e os escribas não pregam isso, não precisa. E viu quem foi? Não interessa quem seja, irmão. Paulo falou que ele era o pior dos pecadores. Tem algumas mensagens do inferno que o Senhor Jesus não veio salvar todos. Então eu vejo, quem ele fala que não veio salvar todos, são os escribas e fariseus, ficam com raiva. O sentimento que foi gerado ruim no filho mais velho, por ver alguém em comunhão com o Pai, vivendo, andando em santidade. Quem não aceita viver, que fala que não tem como meu pai ter comunhão assim com esse perdido que saiu. E o pai, lembra, ele não tolera o pecado. Para o pai ficar em comunhão assim, esse filho abandonou o pecado mesmo. Porque o que pratica o pecado é do diabo, segundo a Bíblia. Quem não anda em novidade de vida, a Bíblia diz para quem, irmão, em nome do Senhor Jesus, quem todos os cristãos que estão interessados, e alguns pregadores mandando a gente se preocupar com isso, uma preocupação com política, uma preocupação com esporte, tomando conta da mente, seja lá qual for o assunto desse mundo, se nós ficarmos preocupados e inquietos com isso, acredite, ali se encontra um perdido que não foi achado, um mundano que não foi achado. Lembre-se, a vida que ele levava no mundo, mas se arrependeu, agora ele está numa festa com o Pai, longe do mundo. Segundo a Bíblia, vocês não são mais do mundo. Segundo a Bíblia, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Toda a miséria foi deixada de lado, porque ele pensou, caiu em si, pensou e veio aqui e falou com o Pai. As reuniões nas igrejas é para a gente nos examinarmos, porque tem espaço para crescer espiritualmente. Tem espaço de sobra para nós sermos fortalecidos a todo momento por causa dessa palavra. Eles, justiça própria, não se achavam pecadores, já eram salvos já. Quantos estão assim? Mas o Senhor Jesus usa o filho mais velho, esse sentimento podre, para atacar os escribas e fariseus. Só quem presta aqui nesse momento aqui da Bíblia, e nesse momento que estamos escutando aqui, e os que vão escutar, só quem presta nesse momento é o Pai e o que voltou arrependido e estava na festa com o Pai. O resto ninguém presta aqui. O resto é o sentimento do filho mais velho, os escribas e fariseus. Quem presta aqui, viu o cenário? O cenário agora aqui, Quem presta aqui? O que voltou arrependido, está andando em novidade de vida e está em comunhão com o Pai. Os escribas e os fariseus que acham que não precisa, não dá para viver assim, não pode ter esse banquete, não pode fazer isso tudo por ele, não estão salvos. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz para a gente não pagar o mal com o mal. A Bíblia diz para não maldizer, bem dizer. Nós lemos aqui em 1 Pedro. Bem dizer até as autoridades.
Reparou quantas pessoas nesse momento dessas eleições aí vão para o inferno por causa da política? Porque a Bíblia diz para a gente tratar, fala, não maldizer a autoridade, mas bem dizer, até os maus. A Bíblia diz que aquilo que o homem eleva muito é abominação para o Senhor. Quem está fora da Bíblia está fora da salvação. Então, qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Hoje eu me encontro como? Num banquete, na festa com meu Deus, a palavra dele me governando, sendo guiado pelo Espírito Santo, a alegria da salvação, de estar com o Pai, pelo que ele fez, pelo que Cristo fez na cruz por mim, essa alegria está sendo revelada, e tem pessoas escutando a festa, vendo a festa, que está em outra atmosfera, ou eu estou contemplando assim de fora e com sentimento ruim e que não dá para chegar lá. Quem nem entrar, perguntou ali. Depois foi reclamar com o pai. Tem um louvor aí que é... Quer reclamar? Ele foi reclamar com o pai. O pai fala só assim, meu filho, ele estava morto, agora reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Quando acontece isso, tem um banquete para ele, meu filho. Tem um banquete, eu preparo um banquete, dou tudo para ele, as riquezas da glória eu dou a ele, todas as bênçãos espirituais eu concedo a ele, a vida de cima eu dou a ele, e ele vai revelar a minha natureza. Prestou atenção? Faltou o quê? Não faltou nada. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E quando nós estivermos andando segundo a Bíblia, nós lemos em 1 Pedro, sabe o quê? Para que podeis, presta atenção nisso, 1 Pedro, para que podeis alcançar a bênção. Quem não estiver de acordo com essa palavra, sabe o que é alcançar a bênção? Eternidade. Morar com ele para todo sempre. Quem estiver fora dessa palavra, não vai alcançar a bênção. A Bíblia é bem clara. Se estiver de acordo, vocês foram chamados para andar assim, e só assim vão alcançar a bênção. As bênçãos espirituais todinhas já nos foi concedida. Agora tem uma bênção bem maior. Amém, irmão? Então, em nome, a pergunta que eu tenho que querer, tem que dominar a minha mente. Eu tenho que me perturbar. Eu tenho que ver vocês se houve um verdadeiro arrependimento mesmo. Se nasceram de novo mesmo. Se o Espírito Santo governa mesmo, se a alma está totalmente entregue na mão do Senhor mesmo, se não foi essa a minha preocupação e não foi a preocupação de vocês com as outras almas, significa o quê? O espírito do irmão mais velho se encontra. Mas viu o sentimento do pai? É banquete. Porque é isso que interessa, a salvação da alma. Se não for isso nos governando, eu continuo perdido e não achado. Eu continuo morto e não vivo. Repreende isso em nome do Senhor Jesus. A mensagem é, o que importa é andar em novidade de vida. Mais nada. Só vai andar em novidade de vida quem saiu lá da miséria e agora está no banquete com o Pai, tem que ser revelado. E as pessoas vão ver as boas obras em nós. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos tomar posse dessa palavra, não é brincadeira. Primeiro, creia que tu é o miserável que estava longe de Deus, vivendo de acordo com teus pensamentos, sua vontade, e por natureza era filho da ira. Veio esse evangelho, foi anunciado para você, e você falou assim: pequei, sou imundo, sou sujo, aceito meu Pai para me governar, vou voltar. Aí tem banquete, amém?
Ele voltou, viu de longe, abraçou, beijou, vem. É igual estar nos braços do Pai. Essa é a verdade da Bíblia. Quem sou eu? O filho mais velho? Os escribas e os fariseus que representam ele? Ou que voltou e está num banquete com o Pai? Se sente numa festa que foi preparada pelo Pai? Se não, em nome de Jesus, posso falar, está em tempo. Porque está sendo dada oportunidade para todos nós, para crescer, para se livrar de algumas coisas, usar palavras só para edificação, não o terreno dominar. A boca fala do que o coração está cheio. Qual era o assunto ali? Imagine o assunto daquela alegria, aquela festa no céu. Não tinha assunto nenhum, o assunto era para se alegrar em Cristo. Amém? Que seja assim, em nome de Jesus, e vai ser revelado que a alegria da salvação, que é fruto do Espírito, está em mim. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.